Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lado Assombrado, tá? Se você é aqui do TikTok, já clica ali na minha bio, que tem vários relatos que não estão aqui no TikTok, tá certo? E você que já é do YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar bastante, tá? Vamos fazer esse canal crescer, ok? Comentando com todo carinho, claro. E outra coisa, gente, se você tem um relato, me envia aqui, tá? Na descrição do vídeo, tanto no TikTok quanto no YouTube, tem aí o meu e-mail para você enviar um relato e eu vou ler com todo carinho. Não esquece de trocar os nomes, se possível, passar pela inteligência artificial, tá certo? O relato de hoje, tá? Então vamos direto para o relato de hoje, sem grandes delongas. O relato de hoje é: minha amiga fez um feitiço para trazer o ex de volta e algo veio no lugar dele. Vamos conhecer. Então vamos lá. Olá, Leandra, eu já troquei os nomes e o texto já passou no chat GPT. Pode ler tranquila. Eu precisei de um pouquinho de tempo para contar isso, né, com calma. Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, sou de Curitiba e o que vou contar aqui destruiu uma amizade de 15 anos. Me fez largar o apartamento onde eu morava e me fez entender de um jeito que não tem volta que existem coisas que a gente não deveria mexer. Não estou aqui para converter ninguém, nem para julgar. Não estou aqui para pregar. Só estou aqui porque carreguei isso sozinha por tempo demais. E porque talvez alguém que esteja pensando em fazer o mesmo que minha amiga fez precise ouvir o que aconteceu depois. Então vamos lá. Raquel. Raquel era minha melhor amiga desde os 14 anos. Tenho uma melhor amiga, Raquel, também. Beijão, Raquel. Ó, te amo. Daquele tipo de amizade que a gente só constrói na adolescência e que vira estrutura. Você não consegue imaginar sua vida sem aquela pessoa, porque ela está em todas as suas memórias que importam. Era, ela é inteligente, engraçada, bonita, de um jeito que ela mesma não percebia, mas tinha um lado que eu já conhecia e que me preocupava. Quando ela amava alguém, amava com uma intensidade que beirava o abismo, sem limite, sem freio, sem conseguir parar quando devia parar. O Tiago foi o pior desses casos. Ficaram 2 anos juntos. Ele era o tipo de homem que encanta rápido e machuca devagar, atencioso no começo, frio no meio e ausente no fim. Terminou com ela por mensagem de texto numa terça-feira à noite, depois de um fim de semana em que os dois tinham viajado juntos. Raquel desmoronou. Durante os 2 primeiros meses após o término, a Raquel passou pelo luto normal, choro, sorvetes, séries, aquelas conversas de madrugada que a gente tem quando o coração está partido e o sono não vem. Eu estava lá em tudo. No terceiro mês, alguma coisa mudou. Ela começou a passar horas no celular pesquisando coisas que ela me mostrava. Quando eu chegava perto, coisas que ela não me mostrava, perdão. Quando eu chegava perto, ela virava a tela. Começou a fazer pedidos estranhos nos mercados. Velas de cores específicas, ervas que eu não conhecia, sal grosso em quantidade. Dizem que estava fazendo limpeza energética no apartamento. Eu aceitei. Cada um lida com a dor do jeito que consegue. Até a noite em que ela me ligou pedindo ajuda. Era uma sexta-feira, quase meia-noite. Raquel ligou com a voz diferente, não agitada, nada em pânico, mas com aquela calma artificial de quem tomou uma decisão e não quer ser dissuadida, perdão, dissuadida. Disse que havia encontrado no fórum de internet um trabalho de reconquista que ela queria fazer naquela noite e precisava de uma segunda pessoa presente como testemunha de intenção. Termo que ela usou sem explicar de onde tinha tirado e que não ia fazer mal a ninguém.
Eu disse que não acreditava nessas coisas. Ela disse que sabia e que era exatamente isso que eu era, exatamente por isso que eu era a pessoa certa. Que alguém cético, presente, equilibrava a energia. Que eu só precisava ficar lá, não precisava fazer nada. Enfim, fui, mas devia ter ficado em casa. O apartamento da Raquel estava irreconhecível. Ela havia empurrado os móveis da sala para o canto, deixado o centro do espaço vazio. No chão havia um círculo desenhado com sal grosso. Dentro do círculo havia velas em posições específicas. No centro das velas, uma foto do Tiago, impressa, não digital, com o nome dele escrito num papel embaixo da foto. Havia outros itens que eu não vou descrever em detalhes, porque honestamente não sei o que eram e não quero errar o nome. Um pote de vidro com um líquido escuro, um espelho virado com a face para o chão, um cheiro estranho de algo adocicado que não conseguia identificar. Raquel estava no centro de tudo, sentada, com uma folha de papel na mão. Claramente, instruções que ela havia impresso. Estava com roupas vermelhas, cabelo solto. Me olhou quando entrei e disse apenas: "Fica na porta, não cruza o sal." O que aconteceu? Não vou fingir que eu entendi o que ela fez. Ela leu coisas em voz alta, algumas em português, algumas em palavras que eu não reconheci como nenhum idioma que eu conheça. Fez movimentos com as mãos sobre as velas. Em determinado momento, molhou o dedo no líquido do pote e traçou alguma coisa no papel com o nome do Tiago. Durou talvez uns 40 minutos. Fiquei na porta, me sentindo idiota. Olhando para o celular, olhando para ela, tentando não parecer condescendente, porque ela era minha melhor amiga e eu estava sofrendo, e aquilo era o jeito dela tentar recuperar o controle de alguma coisa. Quando terminou, ela apagou as velas, ficou em silêncio, por um momento de olhos fechados, e depois abriu os olhos e sorriu. "Pronto", ela disse. "Agora a gente espera." Fui embora convicta de que não havia acontecido absolutamente nada. E por 3 dias, de fato, não aconteceu nada. O problema começou na quarta noite. Raquel me ligou 3h17 da manhã de uma segunda-feira. Atendi meio dormindo. Ela não disse olá. Disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela. Baixa, controlada, mas com um tremor embaixo, como uma fissura no concreto antes de rachar. "Tem alguém andando no meu apartamento." Acordei de vez. Perguntei se ela havia chamado a polícia. Disse que não era isso. Disse que havia acordado com um barulho de passos no corredor, que havia ficado parada na cama com o coração disparado, e que quando os passos pararam do lado de fora do quarto, ela havia chamado pelo nome do Tiago, porque isso que veio na cabeça dela, o nome dele, e os passos tinham recomeçado imediatamente, como se respondessem. Fui até o apartamento dela de carro naquela madrugada. Levei 15 minutos. Quando cheguei, ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando para a porta do quarto, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era medo, era reconhecimento, como se ela tivesse visto o que estava lá e soubesse de onde tinha vindo. Ficamos acordadas até o amanhecer. Não escutamos mais nada. Com a luz do dia, a coisa ficou parecendo mais administrável, do jeito que as coisas da noite sempre ficam. Mas na noite seguinte os passos voltaram. Durante 7 dias seguintes, as ocorrências foram escalando.
Primeiro foram os passos, depois foram as velas. Ela não tinha mais vela acesa no apartamento, mas 3 vezes encontrou marca de fuligem no teto, em cima do lugar onde o círculo havia sido feito, como se algo tivesse queimado ali. Depois foram sonhos. Ela me descrevia os sonhos toda manhã. Eram sempre o mesmo. Ela num lugar escuro, sem forma definida, e a figura distante, que tinha um contorno do Tiago, que ia em direção. E quando chegava perto da figura, ela via que não era o Tiago, nunca era o Tiago. Ela nunca conseguiu descrever o que era. Dizia que acordava e sabia que não era humano, mas durante o sonho ela achava que era. E ia, e chegava perto. Na 7ª noite, eu estava dormindo no apartamento dela. Havia me mudado temporariamente, porque ela não queria ficar sozinha. Quando acordei com ela gritando, corri. Ela estava em pé, no centro do quarto, de olhos abertos, gritando sem parar, num volume que parecia impossível para o tamanho dela, olhando para o canto em frente à janela. Peguei ela pelos ombros. Ela não respondia. Segurei firme. Chamei o nome dela várias vezes. Sacudi levemente. Ela piscou, olhou para mim, parou de gritar e disse com uma voz completamente plana, sem emoção nenhuma: ele não é o Tiago, mas ele sabe o nome do Tiago. Eu ensinei. Minha avó tem uma vizinha de 72 anos. Vou chamá-la de Dona Perpétua, que a família sempre chamou de entendida. Nunca soube exatamente o que significava. Sabia que, em vez ou outra, podiam ir até ela com problemas que médico não resolvia, e que ela atendia, e que a maioria saía diferente de como entrou. Levei a Raquel até numa manhã de sábado. Dona Perpétua ouviu tudo, sem interromper, sentada numa cadeira de balanço de varanda, com os olhos fechados e as mãos abertas sobre o colo. Quando a Raquel terminou, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, abriu os olhos e disse, com uma tranquilidade de quem está comentando o tempo: você abriu uma porta e colocou o tapete de boas-vindas. O que você chamava não veio, mas algo que estava do outro lado viu o tapete e entrou. Perguntou onde estava o material do ritual. Raquel disse que havia jogado tudo fora. Dona Perpétua balançou a cabeça, como quem ouve uma criança dizendo que escondeu bagunça embaixo da cama. Jogar fora não fecha o portal. Porta só fecha do outro lado de onde foi aberta. E o que Dona Perpétua fez? Não vou descrever os detalhes que ela fez no apartamento da Raquel. Não por mistério, mas porque ela pediu que a gente não filmasse, não anotasse e não repetisse. Respeitei, então, e respeito agora. O que posso dizer é que durou quase 4 horas que ela trabalhou em todos os cômodos, que em determinado momento ficou parada no centro da sala, exatamente onde havia sido um círculo de sal, por quase 20 minutos sem se mover, os lábios se mexendo em silêncio. Quando terminou, estava visivelmente cansada. Aceitou um copo de água, olhou para Raquel e disse: fechei o que dava para fechar aqui. Mas você tem que entender uma coisa. Você não chamou o amor dele de volta. Você tentou forçar a vontade de outra pessoa. E quando você faz isso, você abre exatamente o tipo de caminho que coisas sem amor nenhum gostam de usar. Porque o amor de verdade não precisa de força. Forçar é outra coisa. As ocorrências pararam naquela noite. Raquel ficou no apartamento por mais 2 meses. Depois pediu rescisão e se mudou. Disse que mesmo sem acontecer mais nada, não conseguiu ficar no espaço sem lembrar. Eu entendi.
Nossa amizade não acabou naquela noite, mas foi mudando, foi esfriando, com aquela lentidão de coisa que a gente não consegue consertar, mas também não consegue jogar fora de vez. Hoje nos falamos raramente, cada vez mais raramente. Sei que ela está bem, sei que nunca fez mais nada parecido. Ela mesma me contou, num dos últimos papos que tivemos, que havia jogado fora todos os livros. E, inclusive, apagou e saiu de todos os fóruns e grupos de internet relacionados ao assunto. Não sei por que não funcionou, ela disse, mas porque funciona de um jeito que a gente não controla. Não sei exatamente o que entrou pelo apartamento naquela noite. Não tenho nome para dar, não tenho categoria. Sei que veio porque foi chamado, mesmo sem querer o que queria chamar. E eu sei que Dona Perpétua estava mais certa numa coisa. Porta aberta de um lado, só fecha do mesmo lado. Nunca mais cruzei nenhum sal desenhado do chão. Nunca mais fiquei na porta achando que estar fora do círculo era proteção suficiente. Às vezes, a testemunha também carrega alguma coisa quando vai embora. E assim ela termina o relato, né? Fernanda, obrigado por compartilhar, né? Na verdade, a sua amiga tentou fazer, né, uma amarração, né? E ela ali, talvez, uma questão de não ter a questão da falta de experiência, a questão de, às vezes, muitas vezes, não ter uma proteção espiritual, foram inúmeras possibilidades, né, que levaram, né, a espíritos, né, se aproveitarem daquele momento, né, daquela fragilidade. E, na verdade, ela poderia ter chamado muitos, né, além disso, muitos espíritos, mais do que um espírito. Enfim, o importante é que ela está bem, né, e obrigado por você aí compartilhar essa história que serve aí para muita gente que está pensando em fazer receitas de internet, tá certo? Gente, não façam isso, ok? Querem um auxílio espiritual, procurem um auxílio espiritual, procurem pessoas que realmente vão te encaminhar ali para o lado da luz, né? Procure a espiritualidade para o bem, tá certo? Ó, beijos, não esquece que se você tem um relato, tá? Me envia, aqui na descrição tem o meu e-mail, comenta com todo respeito e até o próximo relato.